Fala, meus amigos, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui no nosso segundo encontro. Lembrando que o primeiro encontro nós falamos sobre o que é o Espiritismo, o que não é e como surgiu o Espiritismo, né? Então, quem não viu é só voltar lá no YouTube, Projeto Ser Humano do Bem, que a gente já passou por essa etapa. Eu vou dar apenas uma pincelada rapidamente. A gente viu que o Espiritismo não é uma religião, né? Ela não tem rituais, né? Não tem representantes, então são só voluntários divulgando essa filosofia, essa ciência que tem um cunho religioso, por a gente ter um guia, um modelo, um exemplo que é Jesus Cristo, ou seja, é uma doutrina filosófica cristã. Então ela tem esse cunho religioso até para ser mais aceita, né? Pelos céticos, mas assim, enfim, tem muitas diferenças de uma religião, então não podemos afirmar que o Espiritismo é uma religião. Allan Kardec foi bem claro quanto a isso, inclusive tem essa frase aí que eu vou colocar para vocês. Então, não é uma religião, mas enfim, vimos também que o Espiritismo tem como uma grande característica a caridade no sentido tanto material, mas num sentido bem mais amplo do que só a caridade material, né? E lembramos que tem o livre-arbítrio, causa e efeito, lei de retorno, né? São certas características do Espiritismo. E que também Allan Kardec não foi o criador, não foi o fundador do Espiritismo. Ele apenas foi aquele cara que fez aquele enorme trabalho de coletar e organizar toda aquela comunicação com os espíritos superiores daquela época, através da sua metodologia. Inclusive ele fez uma obra, o Livro dos Médios, explicando o método que ele usou para que os próximos médios, que somos eu, você, todos nós temos um certo grau de mediunidade, e que se um dia isso se tornar mais ostensivo, né, mais presente, sabemos como lidar com isso através desse livro, ok? Então, essas são as características principais que a gente viu, tá? Então vamos falar bem rapidamente sobre 5 princípios do Espiritismo que a gente não pode esquecer de forma alguma, porque tudo que eu for falar nos meus próximos encontros tem que estar dentro desses 5 princípios, ok? Porque se não tiver, tem algo errado. O que acontece é que às vezes alguns médios hoje em dia até psicografam realmente, tem a comunicação, mas não vão atrás, ou às vezes está em desacordo com algum desses princípios, e a gente pode ver que não é um espírito que é superior, que é evoluído, que possa estar dando algum ensinamento melhor para a gente, ok? Então tem que estar dentro desses 5 princípios. Lembrando que depois dos princípios, a gente vai começar a entrar no Livro dos Espíritos, que é a obra principal do Allan Kardec, porque dessa obra aqui saiu tudo, né? Viu as ramificações todas. Depois dessa obra veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é as 5 obras de Allan Kardec: a Gênesis, o Céu e o Inferno, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, a Gênesis, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médios. Essas são as 5 obras principais de Allan Kardec. Mas a gente vai começar estudando o Livro dos Espíritos, que eu diria que é a mais importante. É como, fazendo analogia com as leis, é como se fosse a Constituição. Daqui saiu tudo, ok? Então, que foi a primeira obra. Então, a primeira pergunta aqui que ele fez, que ele catalogou, foi: o que é Deus? E daí veio os atributos de Deus, né? Como a gente pode entender as provas de Deus, de existência de Deus, e por aí vai. Que são, o primeiro capítulo trata todo de Deus, são 16 perguntas. Então, eu não vou entrar, como Deus é o primeiro princípio do Espiritismo, a existência de Deus, eu não vou adentrar muito nisso, porque será já o primeiro encontro quando a gente entrar aqui no Livro dos Espíritos. Então eu vou falar bem rapidamente sobre esses 5 princípios, ok? Para a gente gravar bem. Ou seja, o primeiro princípio, a existência de Deus. Um Deus único, imutável, onisciente, onipresente e universal. Universal, essa é a diferença. Não é um Deus que escolhe certa religião, não é um Deus que escolhe povos, não é um Deus que tem privilegiados, certo? É um Deus que tem compaixão, amor e piedade para todos, independente de crença, de fé. Então é esse Deus que a gente entende, que nos foi mostrado, que a gente vai entrar bem mais aprofundado sobre esse assunto, ok? Então a principal é a existência de Deus, que não é aquele ser humano de barba, aquele cara de barba, mas sim um fluido cósmico. A gente não consegue ainda dizer como é Deus, mas a gente vai saber muita coisa sobre Deus aqui
nessas 16 perguntas desse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que eu estarei falando no próximo encontro, ok? Então, primeiro, Deus. O segundo, a imortalidade dos espíritos. Ou seja, nós, antes de nascermos aqui, nós éramos espírito, tá? Ou seja, a gente tinha uma pré-existência, estamos aqui em alma e morreremos, mas o espírito sobrevive a tudo. Ou seja, nós somos eternos. Nós viemos de um lugar antes daqui e depois, quando morrermos, desencarnarmos, deixarmos o corpo, a carne aqui, subiremos em espírito. A diferença aqui, que a doutrina espírita é bem clara, logo no início ela explica a diferença entre alma e espírito. A alma é o espírito encarnado, é o espírito na carne. Ou seja, eu aqui que estou falando com vocês, tenho uma alma dentro de mim, mas quando eu morrer vai subir o espírito e não a alma. Ok? Compreendido? Então nós somos imortais. Eu diria que é a maior lição, o maior consolo que a doutrina traz para a gente é isso, que nós somos imortais. Não é porque o corpo fica aqui que tudo está bem, a melhor maravilha, e nós vamos subir aquele anjo maravilhoso, ou vamos para o céu e para o inferno. Não é nada disso, que com o tempo a gente vai ver isso com bem calma. Ou seja, subiremos com a mesma consciência que temos aqui. Se aprendemos muita coisa aqui, levaremos esse conhecimento com a gente para as próximas e próximas existências. E aí é onde vem o terceiro princípio, depois da imortalidade e consequência disso, a pluralidade das existências, que muita gente já vê, já conhece como reencarnação. E o Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação. A reencarnação, muitas outras crenças e outros povos já acreditam nisso. Mas tem umas certas peculiaridades do Espiritismo que a gente acredita, além da reencarnação, que é essa pluralidade de existências, que nós vamos voltar para essas existências em vários planetas, não só aqui. Aqui é um planeta de prova e expiação, mas existem planetas mais evoluídos, planetas menos evoluídos. Mas tem um detalhe aqui que não pode se esquecer: o espiritismo é bem claro. Existe o progresso do espírito. Nós nunca vamos evoluir, nós nunca vamos retroceder como espírito. Então, se aprendemos, se evoluímos, não podemos retroagir, ok? Como, por exemplo, tem crenças que acreditam que a próxima encarnação possa vir um gato, um cachorro, um lagarto, um vegetal, um mineral. O Espiritismo não. A gente é a nossa melhor versão agora. Eu posso ser péssimo, posso ser ruim como for, mas estou na minha melhor versão, porque na minha existência anterior eu já aprendi muita coisa e já evoluí. Mesmo que não seja muita coisa, mas não era melhor do que o que eu sou agora, ok? Então estamos sempre em evolução contínua, mesmo que essa evolução seja pequenininha, pouquinha, mas estamos sempre em evolução, ok? Isso não retroage. Então vamos lá, progressão do espírito sempre, tá? Esse é o terceiro princípio. Agora vamos para o quarto princípio: pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Isso é bem claro. Jesus Cristo falou por diversas vezes da vida futura e de uma maneira abrangente, mas que naquela época ele não podia ser tão claro e falar dessas coisas, porque a cultura, a mentalidade, a intelectualidade, a moral daquelas pessoas que estavam ali com ele não tinha condição de entender. Então, por isso que agora, a gente viu isso no primeiro encontro, nós evoluímos tanto psicologicamente, intelectualmente, moralmente, e estamos numa condição de entender a coisa mais abrangente, né? Dar novos conceitos e novas ideias. Como eu disse, estamos sempre em evolução. Então a gente consegue entender já hoje que não é nosso planetinha azul só esse que tem vida e que tem seres existentes, né? A gente tem que abrir a mente. Tem vários planetas e eles não iriam acontecer ou surgir ou ser só para enfeitar as nossas noites e deixá-las belas. Não, existem vidas, são planetas inferiores e planetas superiores. Inclusive o nosso é um dos planetas mais inferiores, né? Um planeta ainda de prova e expiação. Ou seja, não vale essa ideia porque outro planeta não tem pessoas com esse corpo aqui, ou não tem um sol para aquecer, que não vai haver vida, tá? Os espíritos são bem claros. Existem seres que não precisam desse corpo. Esse corpo é muito denso,
existe o corpo mais etéreo, o Sol não necessariamente vai ser a única fonte de luz e de energia do mundo, então tem bilhares e trilhares de planetas, de sistemas solares, de galáxias, de nebulosas, que não existe a mínima condição ainda de a gente pensar que é só nosso planeta que tem vida, tá? Então vamos deixar de ser egoístas e vamos pensar bem além, mas vamos com calma que a gente vai ver muito sobre isso. E o último princípio é a comunicabilidade com os espíritos. Isso sempre existiu, né? Em várias religiões, em várias épocas, desde os egípcios, incas, maias, eles falavam muito com espíritos, faziam rituais ali na fogueira e em templos, mas eram de uma maneira que realmente era uma comunicação que era diferente, né? Não veio dessa forma que Allan Kardec trouxe, eram chamados como feitiçaria, bruxaria, forças ocultas, sei lá, tinha outros nomes e outras situações, mas já se falavam com mortos, já se falavam com espíritos. Tanto que Moisés, na sua primeira revelação, quando ele estava saindo ali, né, com os hebreus, né, indo para... Diz que era proibido o culto, proibido a comunicação com os mortos. Ou seja, se ele proibiu, né? Se ele proibiu, é porque realmente já tinha essa comunicação. Então não se proíbe algo que não existe. Ou seja, desde aquela época ali já existia comunicação com mortos, com outros espíritos, com outras forças, com outras entidades. Ou seja, também não é uma coisa nova do espiritismo, ok? Então aqui são esses 5 princípios básicos, fundamentais da doutrina, que a gente não pode esquecer de forma alguma, ok? Aqui tem as características também, dentro desses princípios, tem a questão para que vai interferir na reencarnação, é o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos, arbítrio significa julgar. E o livre você pode fazer como queira. Você pode ter o seu próprio julgamento. Você pode achar o que é bom, o que é ruim, fazer tudo o que você quiser. O espiritismo nada proíbe, tá? Tem religiões que não pode usar uma maquiagem, não pode usar uma saia, não pode usar cabelo curto, não pode usar um brinco, não pode usar tatuagem, ou seja, e etc. Um monte de restrição. Que Deus nunca restringiu nada a ninguém, né? Só quer que sejamos pessoas boas. Isso não vai mudar a nossa moral, o nosso caráter. Ou seja, então o espiritismo pode tudo. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, se fizermos más escolhas, iremos colher, né? Existe aí a causa e efeito, a lei do retorno, que também o espiritismo é bem forte quanto a isso. Então, se você escolher fazer coisas ruins, vai receber coisas ruins de volta. E não necessariamente agora, nessa vida, não necessariamente daqui a meia hora. Tem certas atitudes que a gente recebe realmente o troco já rápido, né? Por exemplo, você chegar para alguém, fazer um xingamento, alguma coisa no trânsito, em algum lugar, ali você pode levar um tiro, pode levar outro xingamento, pode arrumar uma confusão enorme. Ou seja, tem certas coisas que o feedback é na hora, né? A gente escolheu ser grosso para receber de volta. Mas existem coisas que é só mais lá na frente, né? Existem as moratórias, existem os descontos divinos, é aí onde vem a piedade e o amor de Deus com a gente. Se a gente fosse botar na continha todos os débitos que a gente já vai jogando para frente para colher mais tarde, e tivesse que colher, não teria como. Então ele vai descontando, a partir do momento que a gente vai fazendo o bem vai apagando o mal, e aí ele vai dando a chance e dando o tempo da gente evoluir, e vai olhando, e a gente vai tendo o retorno de tudo que a gente teve na hora certa e com muita justiça, porque Deus é justo, é soberanamente justo e bom, ok? Então, gente, esses são os princípios. Espero que vocês tenham entendido, fique bem fixado aí na mente de vocês, tá bom? Falei de forma rápida, mas realmente a gente vai com calma estudar todos eles quando entrarmos agora no Livro dos Espíritos, que será o nosso terceiro encontro, que é Deus, tá bom? Então fiquem atentos, até a próxima sexta. Divulguem, comentem, fiquem à vontade. Se não conseguir comentar aqui no YouTube, como esse vídeo vai ser curto, menos de 15 minutos, também vai estar no Instagram, tá bom? Um grande beijo, até o próximo encontro, fiquem com Deus.